Então vamos lá, pessoal. Parte 2 da nossa aula de número 4. Nós estamos estudando a teoria da empresa. Dentro da teoria da empresa, nós estamos estudando as noções gerais da teoria. Então, nós já falamos um pouquinho a respeito da empresa. Quando nós falamos em empresa, no sentido técnico-jurídico, eu não posso pensar na empresa como um lugar físico. Lembre-se, o lugar físico nós chamamos de estabelecimento empresarial. A palavra empresa ela é tecnicamente empregada para uma atividade abstrata, atividade econômica. Na sequência, nós estamos estudando aqui o conceito legal de empresário. Então, existe uma definição legal dentro de um artigo de lei sobre o empresário. Essa definição ela está no artigo 966 do Código Civil e nós temos que tomar cuidado porque, assim como no artigo 966 do Código Civil, existe uma definição de empresário, nós vamos encontrar algumas leis que vão excluir ou impedir o exercício da atividade empresarial. Por isso que nós vamos falar em algumas figuras aqui que nós falamos que são os excluídos da atividade empresarial ou os impedidos do exercício da atividade empresarial. Isso é muito importante porque muitas questões de prova, questão de concurso que vocês vão enfrentar, seja aqui na vida acadêmica, seja depois quando vocês forem fazer a continuidade da vida profissional de vocês, toda questão ela sempre traz quem é empresário, quem não é empresário, quem não pode ser empresário. Na parte anterior da nossa aula, só fazendo uma breve recordação, nós vimos que para ser empresário, a pessoa deve estar no gozo da sua capacidade mental, da sua capacidade intelectual. Ela deve estar possibilitada de exercer os seus direitos. Isso nos leva aqui ao raciocínio de alguns agentes econômicos, ou seja, eles têm uma capacidade econômica, podem gerar lucro, mas não podem exercer atividade empresarial. Nós vamos detalhar eles aqui, vocês não podem esquecer de nenhum deles, tá certo? O primeiro deles é o que eu falei para vocês ali, o membro do Ministério Público. Seja o Ministério Público Estadual, o promotor, seja o Ministério Público Federal, o procurador, ou até em nível estadual mesmo os procuradores estaduais. Eles não podem exercer atividade empresarial como empresário individual. Então, como que esses agentes econômicos eles podem agir no universo econômico? Eles podem agir como sócios de uma sociedade empresarial, tá certo? E esse impedimento ele está lá no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2, a linha C da Constituição Federal. Deixa bem claro, eles não podem ser empresários, mas eles podem ser acionistas de uma sociedade anônima ou sociedade por ações que nós vamos estudar. A sociedade anônima ou sociedade por ações, ela tem uma lei própria, que é a Lei 6.404 de 76. Essa lei é uma lei muito importante, nós ainda vamos estudar ela. Ou eles podem ser cotista. Quando eu falo em cotista, né, ter uma cota, uma fração ideal de um capital social de uma empresa limitada. Nós ainda vamos estudar também, quando a gente for estudar os tipos societários, nós vamos estudar o que é uma sociedade limitada. Então, o promotor ele pode participar como sócio, mas ele não pode exercer a administração. Seguindo aí, pessoal, quem que nós vamos marcar também, que vocês não podem esquecer de jeito nenhum, os magistrados, juízes estaduais e juízes federais, de acordo com a Lei Orgânica da Magistratura, LOMAN, eles não podem, assim como os membros do Ministério Público, exercer a atividade empresarial como empresário individual, ok? Seguindo aí, quem que não pode também? O empresário falido, que nós vamos estudar quando a gente estudar na última parte desse semestre, nós vamos estudar o direito falimentar. O direito falimentar está dentro do direito empresarial. O direito empresarial, nós começamos aqui com a chamada teoria geral da empresa, que são as noções gerais de empresa. Depois a gente estuda o direito societário, que são os tipos ou espécies de sociedades empresariais. Depois a gente estuda o direito cambiário, que é quando a gente fala dos títulos de crédito. E por último a gente estuda o direito falimentar.
Dentro do direito falimentar, que no caso do Brasil, nós temos que falar da Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Recuperação e Falência. Na Lei de Recuperação e Falência, no artigo 195, esse artigo deixa claro. Se você pegar na internet, como eu já falei para vocês, vocês digitam lá no site do Planalto a lei. Se vocês lerem o artigo 195, ele deixa claro que o empresário falido, ele não pode exercer a atividade empresarial. Outro que eu coloquei aqui para vocês, que cai muito em concurso, são os leiloeiros. Todos nós, né? Assistindo televisão, passa lá pelo canal do Boi e vê lá um leiloeiro. Um leiloeiro, ele não pode exercer atividade empresarial. Por quê? Porque o leiloeiro, ele é um profissional que tem uma matrícula específica na junta comercial. Então, ele não pode exercer atividade empresarial como empresário individual. Mas como os outros excluídos ou impedidos, ele pode ser sócio de uma sociedade empresarial. Também coloquei aqui para vocês que cai muitos despachantes aduaneiros. Não confundir com os despachantes que nós conhecemos nos nossos municípios. Na sequência, nós temos também como excluídos ou impedidos da atividade empresarial os cônsules. Então, o cônsul, ele faz uma representação internacional dos interesses comerciais brasileiros. E por fazer essa representação internacional, ele está excluído, ele é impedido do exercício empresarial. Agora, um que eu acho que vocês já devem ter se acostumado, não pode esquecer nenhum, é o profissional liberal. Então, imagina, quem é profissional liberal? O médico, o advogado, o engenheiro, o arquiteto, vocês, quando se formarem administradores, eles não podem exercer atividade empresarial de maneira individual. Por quê? Porque eles exercem uma profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística. Agora, se eles constituírem uma empresa, aí tudo bem. Outra coisa que eu quero que vocês guardem aqui são as pessoas condenadas. Tem pessoas condenadas a determinados crimes que eles são impedidos do exercício da atividade empresarial. O principal que nós temos que guardar aqui é aquele que é condenado por crime falimentar, quando a gente estudar aqui os crimes falimentares. Outro que não pode exercer atividade empresarial é aquele que comete crime contra a economia popular, crime contra o sistema financeiro nacional, crime contra as normas de defesa e concorrência e alguns outros que eu quero que vocês leiam no nosso material, na nossa apostila de estudo. Servidores públicos da ativa, que eu já falei para vocês, cuidado com a pegadinha, é aquele servidor da ativa. Leiam com atenção, eu já citei aqui para vocês a Lei 8.112/90. Também não podem ser empresários, não, por isso são excluídos ou impedidos da atividade empresarial os servidores militares da ativa. Também o Código Penal Militar, as leis que regem os militares não permitem que eles sejam empresários. Mas, como sempre, vou ressaltar, eles podem ser sócio de sociedade empresarial. Os deputados, senadores, todos os agentes políticos que vocês pensarem, eles não podem exercer atividade empresarial. Por quê? Porque isso lhes dá uma influência política muito grande. E no caso aqui nós teríamos um grave desvio de probidade administrativa. Os estrangeiros, nós temos uma legislação própria, que é o Estatuto dos Estrangeiros. Eles estão impedidos de exercer atividade individual aqui no Brasil. O estrangeiro, e eu destaquei aqui, o estrangeiro com visto permanente, também está impedido do exercício. Só que não é o exercício de todas as atividades. Porque imagina um professor que vem para uma universidade federal, há aspectos importantes. Outro que está excluído ou impedido, os devedores do INSS, que estão aqui elencados no artigo 95, parágrafo 2º da Lei 8.212 de 91. Tem que ficar bem atento a essas figuras. Bom, agora aqui para encerrar a segunda parte da nossa aula, a gente sempre termina com um esquema de memorização. Esse esqueminha de memorização, eu já falei, vocês devem fazer o possível para vocês desenvolverem os próprios esquemas de memorização de vocês, para tornar o caderno de vocês mais atrativo, mais interessante para a leitura e a compreensão. Eu pus um esqueminha aqui que começa assim, ó, vedações ao exercício da empresa. Nós temos os que estão
no pleno gozo da capacidade civil, podem exercer atividade empresarial, mas os que não estão no pleno gozo da capacidade civil não podem exercer atividade empresarial. Aí, como toda regra no direito, nós temos uma exceção, que é o exercício da atividade empresarial por incapaz, mediante autorização judicial. Lembra quando a gente estava lá na matéria, eu falei, imagina um garoto de 14 anos que herdar uma mega empresa. Aquela empresa vai ter que ser vendida, acabar? Não, aquela empresa vai continuar. Só que ela vai continuar obedecendo os rigores da lei. Se ele for um absolutamente incapaz, ele vai ter que ser representado. Se ele for um relativamente incapaz, ele vai ter que ser assistido. Tudo isso dentro de determinações judiciais. O juiz, através de alvará judicial, vai delimitar aquela condição. Bom, então nós temos aqui os legalmente impedidos. Eu retornei aqui no esquema alguns exemplos para que vocês possam acompanhar de maneira bem atenta. Não pode esquecer de nenhuma daquelas figuras que eu elenquei ali atrás e fui explicando para vocês, porque toda questão de concurso sempre traz eles. Bom, pessoal, essa é a segunda parte da nossa aula número 4. Lembrando que nós estamos só no começo da nossa matéria. Nós estamos estudando a teoria geral do direito empresarial. Depois, à medida que a gente for estudando esses institutos, né, por enquanto nós estudamos aqui o que nós chamamos de trilogia clássica do direito empresarial, que é o que é empresa, o que é empresário, e logo na sequência nós vamos estudar o que é o estabelecimento empresarial. Tá certo, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus, estudem bastante. Até a nossa próxima aula.